Bom dia, boa tarde, boa noite, como queira. Bem-vindos ao nosso segundo episódio da série Inequações Quadráticas. Hoje vamos estudar soluções das inequações quadráticas com discriminante delta positivo. E o objetivo é determinar o conjunto de solução das inequações quadráticas pelo método analítico. Na aula anterior, tratou-se sobre uma abordagem introdutória das inequações quadráticas, cujo objetivo é familiarizar-se com a teoria, desde os conceitos básicos até os procedimentos gerais necessários para a resolução das inequações quadráticas. E vimos também que para a resolução desse tipo de inequações precisamos ter em conta as condições prévias, que são noções básicas sobre funções e equações quadráticas, conjuntos numéricos e intervalos, e os procedimentos, que é reduzir a expressão na forma geral, converter a desigualdade na equação correspondente e mais. Nesta aula, vamos estudar as inequações quadráticas com discriminante delta positivo. Sendo uma das aulas práticas, daremos continuidade do assunto anterior, apresentando exemplos práticos e detalhar os procedimentos gerais vistos na aula anterior. Bem, aqui nós estamos a lembrar o conceito de uma inequação quadrática com seus exemplos. E na seção 2.2 também estamos aqui a lembrar o conjunto de solução de uma inequação quadrática. Já vimos na aula passada que a solução de uma inequação quadrática é sempre um conjunto formado por um ou por mais de um intervalo que pertence ao conjunto de números reais. Em alguns casos, pode não, né? E neste caso, esse conjunto, por exemplo, se nós tivermos um conjunto de solução de uma inequação, dada por esta forma, para essa expressão, ela tem que ser satisfeita. Essa condição fx é menor que ou igual a x tem que ser satisfeita. Sim, tem que satisfazer a condição dada. Procedimento de resolução de uma inequação quadrática com delta positivo. Primeiro procedimento é reduzir a expressão na forma geral. Este parece um procedimento geral para todos os tipos de inequações, todos os casos que nós veremos. Segundo passo, converter a desigualdade na equação correspondente. Terceiro passo, determinar o conjunto de solução. E o quarto passo, análise do sinal da função. A seguir, temos que, nesta análise do sinal, vamos prestar bem atenção. A análise do sinal é muito importante porque vai permitir conhecer com exatidão os intervalos onde a função é positiva ou negativa. E no caso das inequações que nós estamos a estudar, com o discriminante delta positivo, teremos sempre duas soluções distintas. E haverá variação de sinal nos intervalos de x. E veremos com detalhe, então, esses casos a partir dos exemplos. Bem, as condições, vamos só voltar aqui, tem algo que nós passamos muito rápido. Então, caso nesse estudo que nós vamos fazer, nós teremos sempre duas condições a ter em conta. Essas condições são essas. Se A for positivo, a função será positiva e o sinal vai se estudar desse jeito. Sinal dA, sinal contrário de A e sinal dA. Então, sempre que A for positivo, que é este? A da função. Sim, sempre que A for positivo, então o sinal será estudado desta forma. Quando A for negativo, o sinal vai se expressar também desta forma. E é importante aqui lembrar que esse jogo que nós falamos que faz-se da direita para a esquerda, funciona assim. Por exemplo, no caso do sinal dA que é positivo, então faz-se sinal dA, neste caso é positivo, sinal contrário é negativo, sinal dA é positivo. Do mesmo jeito, faz-se quando o sinal for negativo. Sinal dA, que é negativo, sinal contrário dA e sinal dA, sucessivamente. E o quinto passo destas soluções é determinar a solução provisória seguida da respectiva verificação. O sexto passo e final é escrever o conjunto solução. É bom lembrar aqui que a solução de uma inequação encontra-se em um ou em mais de um intervalo e expressa-se por um conjunto que podemos designar por S.
com as seguintes condições. Primeiro, se o sentido da desigualdade da expressão for maior, então, maior ou igual, a solução da inequação está no intervalo com sinal positivo. Veremos com mais detalhe isso mesmo nos exemplos. Se o sentido da desigualdade da expressão for menor, então a solução esperada estará dentro de intervalo negativo. Temos o exemplo 1, determinar a solução da inequação quadrática, esta inequação quadrática. Bem, já nos procedimentos que nós vamos dar aqui, temos primeiro escrever a forma geral da inequação, conforme os procedimentos que nós vimos anteriormente. Pronto. Então, feitas as simplificações necessárias, veremos que a desigualdade vai se expressar aqui na forma geral, x² mais 5x mais 6 maior que zero. A partir dela, temos a equação resultante. Então, a partir desta equação resultante, determinamos o discriminante delta, que neste caso será 1. A determinação das raízes, teremos que x1 será igual a menos 2, x2 será igual a menos 3. Lembrar que aqui nós utilizamos o método de 3 simples, não é? Então, utilizamos o método de 3 simples, só lembrar, depois fazer uma revisão aí nos métodos. Análise do sinal. Aqui então vamos prestar muita atenção. O que nós comentamos no caso anterior, vamos praticar bem aqui. Bem, estamos a ver que a inequação dada, então tem a forma geral, que é esta. Então, a partir desta, nós temos primeiro que determinar o sinal, saber quem é o sinal de A. O sinal de A, estamos a ver aqui, é positivo. Se o sinal é positivo, então o jogo começa da direita para a esquerda. Já que os valores de x, temos o valor de x1 e o valor de x2, primeiro vamos ter que escrever isso na reta real, vamos representar esses valores na reta real. Depois de representar, nós veremos que a reta está dividida em 3 partes, temos 3 intervalos. Um intervalo que está à esquerda do primeiro valor, o intervalo que está no meio e o intervalo que está à direita de menos 2. Portanto, o nosso A é positivo. Então, nesses intervalos, vamos começar o jogo com sinal de A. Sinal de A é positivo. Sinal contrário de A, negativo. Sinal de A, positivo. Isso nós faremos de forma gradual, conforme a expressão que for apresentada. Faremos conforme a expressão apresentada. A seguir, vamos apresentar a solução provisória. A solução provisória por quê? Porque ela precisa ser verificada. É um erro, tem sido um erro, aqui vamos aproveitar, né? Tem sido um erro crasso apresentar já a solução a partir daqui, porque sem a verificação você ainda não consegue, independentemente de que a previsão do conjunto de solução coincide sempre com o sentido da desigualdade, saber se a função é positiva, é que neste caso a função é positiva, logo a solução esperada está dentro dos intervalos positivos. Ainda assim mesmo precisamos testar, porque em alguns casos fogem à regra e podemos perder de vista o conjunto de solução exatamente da inequação dada. Aqui a solução provisória, neste caso, é x1, que é um caso x menor que menos 3. Menor por quê? Estamos a dizer que a solução, neste caso, já que f em x é positivo, a solução está nos intervalos com sinal positivo. Então, o primeiro intervalo com sinal positivo está à esquerda de x, é este aqui. E outro sinal, e outro intervalo como solução está à direita do valor de x é menos 2. É isto que nós estamos a apresentar aqui, isto, já que a função é positiva e o nosso sinal de A também é positivo. Fizemos esse jogo. Então, com essa solução provisória, nós vamos provar esses intervalos se satisfazem a inequação. Se satisfazer, então, vamos declarar elas como conjunto de solução. Vamos ver. A partir daqui, vamos destacar os valores de x encontrados. x1 e x2 são esse menos 3 e menos 2. Então, o que vamos fazer? Vamos provar primeiro os intervalos, esses valores dados nos intervalos se satisfazem a desigualdade. Provados esses valores, vamos dar conta que, então, não satisfazem, é falso. Significa que essa desigualdade não é satisfeita
para menos 3, nem para menos 2. Esses intervalos, pronto, os extremos. Os extremos não são satisfeitos, aqui tem falso. E agora, o que acontece dentro do intervalo, fora dos intervalos? O que acontece aqui, dentro e fora? Bem, vamos ver. Então, à esquerda de 3, então todos os valores que estiverem à esquerda de 3, que é a solução que nós estamos a propor aqui, né? É a nossa proposta, tem que ser positiva, é a proposta da nossa solução, né? Como nós expressamos aqui. Vamos ver aqui. Fora desse intervalo, à esquerda de 3, temos que essa desigualdade é verdadeira, sim. Essa desigualdade é verdadeira, sim, prova. E agora, à direita de 2, do menos 2, a desigualdade também é verdadeira. Se estamos a ver, 12 é maior que 10. E aqui, menos 3 também é maior que menos 4. Lembramos que aqui temos em conta a ordem, não é? Se ter em conta aqui a ordem e não o maior valor absoluto, não. Então, a solução é provada. E agora, o que acontece dentro do intervalo? Dentro do intervalo, aqui no intervalo negativo, se nós provarmos, pegamos um número aleatório, pegamos um número qualquer aleatório que está dentro desse intervalo, vamos ver que esse intervalo é falso, não prova. Então, podemos dizer que essas soluções que foram propostas é o conjunto de solução mesmo da inequação. E vamos expressar isto através desse conjunto de solução. O conjunto de solução é todo x que pertence a R e x está dentro, e x está onde? X está nesses intervalos fora, não é? Esses intervalos que satisfazem são esses. X é maior que menos 2, x é menor que menos 3. Exatamente assim. Dando sequência, então, já nesse exemplo, nós não vamos entrar muito assim em detalhe, porque tudo que nós tínhamos que falar já falamos no caso anterior, aqui vamos só apresentar os casos de uma forma bem rápida, apresentando a solução dessa desigualdade, menos x ao quadrado mais 2x menor ou igual que menos 7x mais 4. Os procedimentos são iguais. Primeiro vamos expressar esta desigualdade na forma geral, já temos aqui a forma geral, e depois converter numa equação, já temos aqui a equação convertida, e a partir daqui determinamos o discriminante delta, que é muito importante fazer isto. Então, e o delta neste caso será 25, determinando as raízes, passando pelos métodos que já conhecemos aqui, nós utilizamos a fórmula de Bhaskara, a fórmula resolvente. Temos que x1 será igual a 1/3, x2 será igual a 2. E a partir daqui vamos fazer a análise do sinal, através dos valores que nós temos x1 e x2. Bem, vamos destacar aqui, vamos colocar aqui na reta real. Nós temos 1/3, depois temos o 2. Então, o que acontece? Vamos ver a nossa expressão geral. A expressão geral está aqui. Como é que é o sinal de A? O sinal de A é negativo. Se é negativo, o jogo começa à direita. Então, negativo, positivo, negativo. Tudo bem. Agora, qual será a solução provisória? Então, a solução provisória esperada, nós estamos a ver que o sentido da desigualdade aqui, a função f em x, diz que é menor ou igual que zero. Segundo o que nós aprendemos, sempre o sentido da desigualdade diz que é menor, então a solução esperada está nos intervalos com sinal negativo. Então, esta proposta que nós temos aqui. Logo, estamos a prever que a solução esteja nos intervalos com sinal negativo, que neste caso é fora dos intervalos. Então, vamos provar se essa solução provisória é verdadeira. Provando os extremos desses intervalos, nós vamos ver que sim, prova verdadeiramente, sim, prova. É verdade aqui. Depois pode consultar, pode calcular a parte para ver se essa solução... Como é que a gente fez aqui? Nós substituímos o valor 1/3 e o valor 2 na inequação dada e obtivemos esses valores, essa desigualdade. Então, ela prova os extremos. Agora, vamos ver dentro dos intervalos. Vamos provar então o intervalo positivo, aqui onde
Não há solução para o intervalo positivo. Vamos ver se isso é verdade. Se nós substituímos o valor 1 na nossa desigualdade, vamos ver que essa desigualdade não será verdadeira. Então, agora o que acontece fora dos intervalos, que é a nossa proposta da solução? Então, fora dos intervalos, a inequação é satisfeita. Assim, então, vamos escrever o conjunto de solução, que está dentro deste intervalo. Então, este é o exemplo 3 e o último que nós vamos ver. A inequação x ao quadrado mais 1 maior que 2x ao quadrado menos 3. Então, conforme nos casos anteriores, convertemos a equação na forma geral e a equação correspondente. E a partir daqui, discriminante delta será igual a 1. E assim sendo, passando por procedimentos algébricos necessários para a determinação das raízes, teremos x1 igual a menos 2, x2 igual a 2. Análise do sinal, temos que, nossa forma geral, no sinal é negativo, então o jogo é da direita para a esquerda, sinal de A, sinal contrário de A, sinal de A. E em função disto, já que a nossa função forma geral, ela propõe que seja maior que zero, maior ou igual a zero, então a proposta do conjunto de solução é dentro do intervalo. Então, no intervalo com sinal positivo, e este é o intervalo intermédio, está aqui. Então, essa é a nossa proposta aqui, o x está dentro desse intervalo. Então, vamos provar essa proposta se é verdadeira. Pronto, provando a partir dos extremos, começamos dos extremos. Então, menos 2 e 2. Colocando menos 2 e 2 na nossa inequação dada, vamos ver que dá uma condição, é verdadeira aqui, dá uma condição verdadeira. Logo, provamos esse intervalo. Por isso que aqui vamos sublinhar, é muito importante sublinhar uma situação. Sempre que nós tivermos o sentido da desigualdade assim, maior, simplesmente maior, a tendência é que os extremos não façam parte do conjunto de solução. E sempre que nós tivermos maior ou igual ou menor ou igual, para além dos intervalos formados no conjunto de solução, os extremos também vão fazer parte. E isto algumas vezes nem sempre acontece. Por isso que é muito importante verificar a desigualdade, se é verdadeira ou não, para então não termos dúvidas em termos do conjunto de solução. Assim sendo provadas essas condições dentro do intervalo e fora, nós teremos que o conjunto de solução é todo x que pertence a R e está dentro do intervalo menos 2 até 2. Pronto. Agora já estamos quase ao final da nossa aula. É dizer que hoje aprendemos a determinar a solução das inequações quadráticas com discriminante delta maior que zero, e ficou claro que para o efeito precisamos observar 5 passos, saber escrever a inequação na forma geral, determinar o delta e a raiz da equação, analisar o sinal, determinar e verificar a solução provisória e escrever o conjunto de solução. E partindo disto, então, nós temos alguns exercícios propostos para o estudo independente. É importante resolver esses exercícios para nós termos as habilidades bem exercitadas. E com base nisto, temos esta nossa bibliografia que pode ser consultada. E pronto, observar que dentro dessa bibliografia nós temos esse material, que nós temos esse livro, Análise Matemática para Professores, que foi trabalhado no ano 2018, e é uma proposta bem interessante, traz conteúdo bem interessante sobre o que nós estamos a tratar e não só. E para quem precisar pode nos consultar para fornecermos este material. Sendo assim, muito obrigado pela atenção dada.